Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à segunda aula da imersão Mãe Fluente. Eu tô muito feliz que você tá aqui pra gente falar sobre comportamento, sobre birras, que eu sei que esse é um desafio muito grande para todas nós mães. E o comportamento das crianças afeta o nosso relacionamento com eles, que consequentemente afeta a nossa influência na vida deles. Se você não assistiu a primeira aula sobre influência, né, como porquê da importância da nossa influência na vida dos nossos filhos, eu vou deixar no link aqui embaixo e também acompanhe os grupos de WhatsApp para você receber todas as informações, todos os links, tudo que tá rolando nessa imersão, para você ficar por dentro, porque você não pode perder. Cada aula que eu trago aqui para vocês vão ter informações imprescindíveis para você poder ser o maior influenciador na vida do seu filho. Então, acessem todas as aulas, tá? Essa é a segunda aula e fica ligado nos grupos que a gente vai mandar informação sobre a terceira aula. Só para recapitular um pouco, na aula passada eu falei sobre a importância, né, da nossa influência na vida das crianças, porque a nossa concorrência tá muito grande, né? Sempre existiu outras influências nas nossas vidas, na vida das crianças, como vizinhos, parentes, escola, mas agora tem um mundo de influência dentro da nossa casa através dos nossos aparelhos celulares, tablets, enfim. E essa influência gigantesca também está afetando a nossa vida, está afetando a vida das crianças nas escolas, das crianças, dos primos, dos parentes. Então, eu falei muito sobre isso, como por que a gente deve ser tão influente na vida das crianças, por que a gente tem que ser a resposta para as crianças para tudo, e dei a chavinha ali, o ponto de atenção para a gente ser realmente a maior influenciadora na vida das crianças. E hoje a gente vai falar sobre comportamento, né? Como que a gente pode lidar com os comportamentos desafiadores das crianças, os comportamentos não desejáveis, aqueles comportamentos que, cara, no dia a dia é difícil, deixa a gente de cabelo em pé, deixa a gente paralisado, sem saber o que fazer, deixa a gente se sentindo às vezes fracassado, inadequado. Você sente isso também? Eu já me senti assim também, mas eu tenho muitas ferramentas e muito estudo e muita aplicação na vida real para trazer para vocês terem sucesso na casa de vocês também. E a próxima aula é a mais importante, a última e mais importante. Vocês têm que assistir. Eu vou falar muito sobre como a gente pode ter mais tempo para nós, como ter uma leveza em tudo isso, nessa educação e, consequentemente, ter mais tempo para as nossas crianças. Que essa é uma dor que vocês me mandaram na enquete que eu fiz com vocês. Eu coloquei um link nos stories. Muitas de vocês responderam coisas lindas, assim, e foram bem abertas e bem vulneráveis. E eu agradeço demais essa confiança, assim, em mim. E por quê? Porque a gente tem um bom relacionamento, vocês confiam em mim, então vocês me escutam e também me devolvem essa informação, essas suas dores, e eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Antes de começar o conteúdo, eu quero deixar um depoimento aqui de uma pessoa muito linda que mandou o depoimento pra gente. Eu queria compartilhar com vocês, é rapidinho, é um minutinho, dá uma olhada. Eu sou Natália, mãe do Miguel de 3 anos. Tem sido um desafio bastante grande, porque muda, né? Conforme eles vão crescendo, os desafios vão mudando. Então, quando você acha que está dominando, muda tudo. E a gente tem que, parece que, sempre reaprender, readaptar. No início, eu não tinha muita paciência. E às vezes eu gritava, eu me estressava, eu falava, tô falando para ele não gritar, não se estressar, e eu tô gritando, me estressando, né? Então, eu vi que eu tive uma mudança, assim, enorme. Mas culpa eu ainda assim em alguns momentos, acho que faz parte da maternidade, né? A gente não consegue acertar em tudo. Às vezes você vê um vídeo, tá claro, a minha dificuldade é como que eu pego aquilo e coloco no dia a dia. Aí eu falava, eu não consigo, porque eu não sou Flávia Kalina, não tenho a calma que ela tem, não tenho o jeito dela, e aí eu sou uma péssima mãe. Aí com o curso você vê, pô, mas ela consegue isso, mas eu posso conseguir isso fazendo isso, com essa metodologia, aprendendo dessa forma. Então é muito mais direcionado, eu te diria. Acho que com os vídeos você pode conseguir resultado. Eu tinha um certo resultado antes assistindo, mas eu acho que é um compilado que você acelera esse aprendizado e consegue ver o impacto mais rápido. E minha transformação é incrível, assim, como mãe. É impressionante de quando o Miguel nasceu para agora, com tudo que eu aprendi, que eu desenvolvi. Como eu já vejo a mudança, é um negócio, assim, inexplicável, inexplicável. Não é linda? Nossa, eu fico muito feliz
com o depoimento de vocês, com o carinho de vocês, e fico feliz de poder ter algum tipo de influência, algum tipo de impacto na vida da família de vocês. Então vamos falar sobre comportamento, sobre birra, sobre esse desafio aí do dia a dia que a gente está tentando lidar quando a gente está cansada, quando a gente está exausta, quando falta opção pra gente, falta vocabulário, falta ferramenta. Vamos falar sobre isso? Eu tenho uma boa notícia pra vocês. Pode ser boa e pode ser ruim, mas eu considero como muito positiva, porque é isso que vai dar um norte pra gente do que fazer. Todo comportamento é comunicação. Acreditem ou não, todo comportamento quer nos dizer algo. E não só das crianças, mas também das crianças. A gente é assim, quando a gente tá irritado, a gente age de uma maneira diferente. A gente começa a comer mais, às vezes você começa a balançar sua perna, às vezes você começa a falar mais ríspido com alguém, né? Quando você tá ansioso, você começa a enrolar o cabelo. É um tipo de comportamento. Pensa, tudo que a gente faz está dizendo alguma coisa sobre nós, sobre o nosso estado de espírito, sobre o nosso ânimo do dia. E para as crianças é a mesma coisa. Então, quando tem algo saindo do plano ali, eles estão testando, estão jogando brinquedo toda hora. Eu recebo muita mensagem assim: meu filho não para de jogar brinquedo. É um tipo de comunicação, aí ele quer te dizer alguma coisa. Às vezes tá jogando comida no chão, sabe? Que tem criança muito que joga comida no chão, ou a criança tá mordendo demais, tá batendo. Eu vi um comentário hoje que a criança tava comendo demais, sabe? Abrindo a geladeira toda hora, tava pegando brinquedos da escola e levando para casa, e a criança sabia que não era para fazer isso. Então, assim, existem inúmeros comportamentos, né, que não é apropriado, não é desejado, mas ele quer dizer alguma coisa pra gente. Isso, como eu falei, é uma coisa boa. É ruim que o comportamento está acontecendo, mas é um ótimo sinal. Imagina se esse sinal não existisse, né? O problema ia ficando muito, muito, muito maior, ia ser muito mais difícil de resolver. Então é muito importante que a gente preste atenção nesses sinais que as crianças nos dão, porque elas estão comunicando algo pra gente o tempo todo, mas não às vezes com palavras. Então eles vão falar assim: mamãe, eu tô muito ansiosa porque eu tô começando a escola nova e a professora não tá me dando atenção e eu preciso saber o que fazer e eu não sei o que fazer. Ou, mamãe, eu tô muito cansada, eu tô morrendo de sono porque eu não dormi bem à noite, então agora eu tô ficando um pouco irritado, sabe? Que a gente pode fazer alguma coisa sobre o assunto. Eles não têm esse vocabulário. E eu vou dizer mais, a gente também não tem, às vezes, esse vocabulário e esse poder de fala, assim, pra gente identificar exatamente o que tá errado, identificar exatamente o que a gente precisa, né? Qual que é a nossa necessidade. Essa comunicação mostra pra gente uma necessidade, né? Às vezes é de carinho, às vezes é uma necessidade de fisiológica mesmo, de dormir, às vezes é fome, às vezes é de insegurança. A palavra segurança é algo que a gente tem que sempre ter em mente com relação às crianças. As crianças precisam se sentir seguras num âmbito 360, assim. Segurança no sentido de, nossa, nada vai acontecer comigo, nenhum ladrão vai entrar em casa, ninguém vai quebrar minha janela, ninguém vai vir roubar alguma coisa aqui dentro de casa. A segurança de que ela vai ser cuidada, né? Nossa, meus pais vão cuidar de mim, eu posso chorar, eu posso me expressar que ninguém vai me bater, eu posso ser quem eu sou, que eles vão me entender. Essa segurança é mais psicológica, assim. E a segurança também da parte física, assim, de que eu vou ter comida para comer, essa parte de estabilidade, assim. No meu curso, que eu vou falar mais pra frente, eu tenho um capítulo só sobre segurança e estabilidade e eu vou muito, muito a fundo nesse assunto. Porque a segurança faz com que a gente fique bem, que a gente se sinta seguro. Quando nós estamos seguros, a gente não fica confiante, a gente não fica relaxado, mais tranquilo. Se a gente não está preocupado com nada, a gente consegue aprender melhor, a gente consegue se desenvolver melhor, a gente consegue aproveitar mais o ambiente. Tudo conspira para o bem quando a gente se sente seguro. Agora, quando a criança não se sente segura, começa a apitar os alertas ali e ela vai
mostrar para vocês em forma de comportamento que algo tá errado. Então a parte de segurança é muito, muito importante. Então o comportamento aí é um guia pra gente. Só que nem sempre é fácil de decifrar o que tá acontecendo. Às vezes a gente para e olha pra criança ali chorando e fala: ok, você quer me dizer alguma coisa, mas eu não sei o que você tá querendo dizer. E por isso que é muito importante, eu já vou dar a primeira ferramenta aqui para vocês, a gente observar a criança. Às vezes a gente não vai ter a resposta no momento, mas se a gente observar uma repetição de comportamentos, uma repetição de horário, isso vai ajudar você demais. Uma ferramenta que eu tinha na sala de aula, quando eu era professora, se você não sabe, eu era professora de educação infantil, uma ferramenta muito forte era observar a criança e escrever. Então, às vezes a gente tinha um problema de comportamento na sala de aula e a gente escrevia todo dia o que aconteceu antes, durante e depois do comportamento. Então, vamos dizer que todo dia uma criança mordia um amiguinho. Então, eu tinha que escrever tudo o que aconteceu antes dela morder, o durante, como que ela mordeu, o que estava acontecendo ali na cena e o que aconteceu depois, qual foi a resposta ou do cuidador ou da outra criança. E, gente, isso é uma ferramenta tão poderosa para você fazer com a sua criança, porque às vezes a gente não percebe, a gente não usa a consciência, que eu falei na aula passada, a gente vive no automático. Eu sei que a nossa vida é agitada, eu sei que tem muita coisa rolando, acredite. Eu tenho 4 filhos, tem muita coisa rolando na nossa vida. Mas se a gente não usa a consciência e não observa, a gente não vai conseguir ajudar nossas crianças a ter sucesso. Então, anota aí você, essa já é a primeira ferramenta para você anotar o que acontece antes, durante e depois do comportamento. Porque isso vai te dar um guia de, peraí, então todo dia antes dela morder o amiguinho, ela estava brincando com alguma coisa e o amiguinho tirou da mão dela. E às vezes a gente nem vê isso que acontece, a gente só vê o comportamento da criança, a gente não vê tudo o que aconteceu antes, sabe? Aí toda vez ela tentava falar alguma coisa e ela não conseguia, ela ia lá e mordia a criança. Então sempre tem um porquê. De novo, nem sempre vai ser fácil decifrar esse porquê, mas se você observar a repetição, porque a criança vai fazer... Esses comportamentos não acontecem um dia só e não acontecem do dia para a noite. Então, repare na repetição do comportamento que você vai ter muitas respostas para saber o porquê esse comportamento está acontecendo. Um dos maiores erros de nós pais é como a gente lida com esses comportamentos indesejáveis. Porque a gente foi ensinado assim, porque a gente foi criado assim. E, gente, não tô falando mal dos nossos pais, não estou falando mal de como a gente foi criada, só que hoje a gente sabe mais sobre o desenvolvimento humano, a gente sabe mais como o ser humano funciona, a gente sabe agora como conseguir a cooperação do ser humano se a gente quiser, com ferramentas mais efetivas, digamos assim. Antigamente existia muito autoritarismo, assim, era uma coisa muito, você tem que fazer isso e acabou. Eu falo e você escuta. Quem manda aqui sou eu, se você não ouvir você vai apanhar e se você não fizer o que eu tô falando vai haver consequências gravíssimas, desde ajoelhar no milho, né, antigamente, até levar chibatada, cintada, ou então vai ficar sem televisão por um mês, vai ficar... Enfim, a lista é muito extensa. E o que aconteceu também, porque existia tanto esse extremo, né, das pessoas autoritárias, hoje se vê uma mudança de comportamento dos pais indo totalmente pro oposto. Então a gente estava totalmente aqui, sendo duro, sendo intransigente, sendo violento, né, usando muito a violência, que é extremamente inadmissível. Aí a gente foi assim, educação positiva, a gente tem que respeitar as crianças, claro, sempre aqui. Mas aí não pode falar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí a gente se perdeu tanto que foi totalmente para o permissivo. Então, às vezes a gente tem que lidar com uma situação, tem que lidar com uma birra, aí a gente não sabe como lidar, a gente deixa a criança, Deus dará, a gente deixa a criança... se vira, ou o que a gente faz? A gente vê o comportamento difícil, a gente fica pisando em ovos, assim, eu sei que se eu desligar a TV, meu filho vai chorar, então eu não vou lidar com esse BO aí. Então,
eu vou deixar a televisão ligada até ele dormir porque eu não preciso lidar com isso. Ou, eu sei que meu filho chora no supermercado, então eu não vou levar ele no supermercado porque eu não quero lidar com esse BO, então deixa ele aí no iPad assistindo que eu vou lá rapidinho e já volto. Gente, olha o perigo desse extremo, olha o perigo, porque a gente não tá dando ferramentas para as nossas crianças, a gente não tá orientando, a gente não tá sendo o capitão do navio, a gente tá deixando eles navegarem esse marzão aí afora sozinhos. Imagina você é o capitão do navio ali, você tem o seu filho, você vai com ele mostrar o seu dia de trabalho, fala, vem cá filho, vamos trabalhar comigo hoje, você leva ele junto com você, chega lá, dá um navio na mão do seu filho e fala, vai aí que eu vou dar uma volta, vou num barzinho, toma a rédea aí, vai. Ele vai bater. A criança precisa do nosso direcionamento, ela precisa da gente, a criança precisa da nossa assertividade, sabe? A gente não tá falando para as crianças o que elas devem fazer, nem a gente sabe o que elas devem fazer. A gente precisa ter muita clareza na nossa mensagem. Um equívoco muito grande sobre a disciplina positiva é que não pode falar não. A gente fala, não pode falar não pra criança, de uma certa maneira, porque, lembra, a gente tava no extremo e foi pro outro. Antes a gente só falava não. Não faz isso, não faz aquilo, não põe a mão aí, não pode pular, não pode sentar, fica quieto, tudo não. E a criança não sabia o que fazer. Aí veio a educação positiva e explicou, gente, fale pra criança o que ela deva fazer, ao invés do que ela não deva fazer. Isso é uma ferramenta maravilhosa, já anota aí pra vocês ajudarem com o comportamento das crianças. Quando elas estão num estresse, fala para a criança o que ela deve fazer ao invés do que ela não deve fazer. Então, ela tá ali perto do fogão com você. Isso acontece aqui em casa direto. Eu quero cozinhar com você, quero cozinhar com você. Fala, tá bom. Então, vem aqui cozinhar comigo de uma forma segura, tá bom, tá bom. Aí, ao invés de eu falar, não põe a mão na panela, porque ela vai pôr a mão na panela. Quando a gente fala alguma coisa pra criança, não faz isso, não faz aquilo, ela vai fazer. Então, fala o que ela deve fazer, porque você tá orientando de uma forma clara o comportamento que você espera que ela tenha, entendeu? Então fala, filho, coloca a mão dentro do seu bolso, coloca a mão na sua perna, na sua cintura, ou aqui na colher, ou no cabo da panela, porque senão você vai se queimar, entendeu? Então esse é o não falar não. Não é que não é pra falar não, a gente vai orientar a criança o que ela deve fazer. É a mesma coisa, é só uma forma mais positiva e mais assertiva de falar para a criança o que ela deve fazer, mas eu não permiti que ela colocasse a mão ali para ela se machucar, eu não permiti que ela fizesse a bagunça na cozinha que ela quisesse fazer, ela simplesmente foi orientada ao que ela tinha que fazer. Então a gente saiu do autoritarismo e aí nessa confusão de educação positiva falou, não filhinho, faz o que você quiser. Eu não sei, então... Aí a gente fica como espectador ali da educação da criança, a gente não fica como a gente não fica como líder que a criança precisa que a gente seja. A gente fica como espectador, como amigo, como colega, porque amigo, na verdade, ele fala para a pessoa o que ela deve fazer. E eu sou da posição assim que a gente tem que tratar nossos filhos como amigos, mas assim, com autoridade, óbvio. Não autoritarismo, como autoridade. Mas a gente tem que ser parceiro dos nossos filhos, tipo, estamos juntos. Eu vou falar mais sobre isso, assim, estamos juntos. É muito importante que a gente seja claro nas mensagens, mas que a gente tenha a mensagem, que a gente tenha o pulso firme. Então, se não pode riscar a parede, não pode. Mas ao invés de falar, não! Às vezes você precisa, se é caso de emergência, a gente tem que falar não. Por isso que o não tem que ser usado com sabedoria, porque a hora que você fala não, a criança vai ouvir. Se você fala não o tempo todo, ela vai acostumar com você falando não e simplesmente ela vai te ignorar. Então, atos de emergência, tô chegando perto da piscina, aí você grita, não, porque você vai se machucar. Tá chegando, né, perto do fogão, vai atravessar a rua sozinho, dá um grito, não, porque a criança vai parar. Isso é normal, mas no dia a dia a gente tem que orientar as crianças o que ela deve fazer. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas como que a criança vai saber fazer as coisas, saber navegar o mundo, saber o que é apropriado ou não, se a gente não orientar? E uma coisa que eu escuto muito também é assim, eu já falei 1000 vezes, eu já falei, já expliquei, ele não me escuta, não me entende. Se eu bato, ele me escuta. Se eu bato, eu dou uns berros, aí ele me escuta.
Quando a gente bate ou grita, a criança fica em estado de alerta, mas para se proteger, não para aprender. Então, por isso que punição, bater, não funciona, porque você vai ter o comportamento esperado, né? Você falou, não, funcionou, só quando eu grito e eu bato que eles me escutam. Ele te escutou, mas ele não aprendeu. E ali dentro dele tá criando uma outra coisa dentro da cabeça, criando formas de mecanismos de defesa, de como ele vai ficar mais inseguro lá na frente, como ele vai agir ou reagir a adversidades na vida deles. Então é muito perigoso. O punir e o ensinar, você vai ter o resultado imediato, mas você não vai ter o resultado a longo prazo. E tudo que a gente quer aqui é um resultado a longo prazo. Porque a gente vai ser mãe e pai pro resto da vida, gente. Não é só agora. A gente não tá educando crianças, a gente tá educando adultos. Nós estamos educando adultos nas nossas vidas. Pense a longo prazo. Pense muito a longo prazo. É cansativo hoje? É cansativo hoje. Mas, gente, voa. Passa assim. Hoje eu vejo a Vitória com 9 anos. Eu não acredito que já passou, faz 3 anos, a primeira infância dela. E às vezes parece que quando a gente tá passando, você tá exausto e você fica assim, mas e eu? E ninguém olha pra mim? E eu? Gente, a gente tem que se cuidar sim. E eu vou falar isso na terceira aula, tá? É imprescindível que a gente se cuide. Mas eu acho que esse mundo tá virando tão individualista, a gente tá virando tão olhando só pro nosso umbigo, que tá ficando perigoso. Quando a gente tem filho, ter filho é um ato de doação, é um ato de abrir mão de coisas. E não tem nada mais poderoso na vida. Eu acho que a vida só faz sentido quando a gente serve alguém, quando a gente tem um propósito muito maior do que a gente, não só aquela coisa, e eu, mas e eu, mas e eu, mas e eu? A sua hora vai chegar, você teve muitos anos só você, agora é a hora do seu filho. E são poucos anos, gente, de sacrifício. Pensa assim, de novo, a gente vai ser pais pro resto da vida, mas esses primeiros anos que eu sei que são mais desafiadores, requer mais da gente fisicamente, requer mais da gente psicologicamente, valem a pena, entendeu? Vale muito mais a pena você colocar o esforço agora do que ter que arrumar mais tarde. Vale muito mais a pena você prevenir agora e ensinar o certo do que ter que fazer o reparo mais tarde, do que fazer algo depois. E não é tarde demais. Lembra da primeira aula? Nunca é tarde demais. Então, se você já passou de algumas fases aí da criança, fala, e agora ferrou, agora já foi tudo pro saco mesmo, já fiz tudo errado. Não, nunca é tarde. O ser humano é extremamente resiliente. Nós somos assim... Deus é tão perfeito, a natureza é tão perfeita que a gente pode mudar tudo, a gente pode mudar como a gente age, a gente pode mudar a nossa perspectiva de vida, só que vai dar mais trabalho. Às vezes a gente vai precisar de uma ajuda profissional, de um psicólogo, de algum terapeuta, algumas orientações, alguns cursos que você faz na internet, e tudo bem. Mas nunca é tarde, tá, pessoal? Nunca é tarde. E se você não começou, se você tá no processo, se você tá grávida, se tá no começo, agarra essa oportunidade para você e para sua família, porque só assim a gente vai ser influente na vida das nossas crianças. Uma coisa que eu quero que vocês lembrem demais, demais, quando forem lidar com comportamentos desafiadores, é foquem no relacionamento. Escreve aí. Foque no relacionamento. Essa é uma frase simples que você pode pôr na sua geladeira, mas que vai te ajudar nos momentos de estresse, o momento que você quer explodir, o momento que você quer soltar fogo pela boca, um momento que você quer só reagir ao invés de pensar. E todos nós temos esse momento. Acredite, eu também tenho. Mas quando a gente pratica, quando a gente tá consciente, a gente consegue fazer essa intervenção antes de falar besteira, antes de machucar o coração da criança, antes de ferir o nosso relacionamento com as crianças. Então, foca no relacionamento, pensa assim, o que eu falar agora vai contribuir ou vai contaminar o meu relacionamento com o meu filho? Escreve aí. O que eu falar agora, o que sair da minha boca agora, o que eu agir agora, vai contribuir ou
contaminar o relacionamento com meu filho. Filho, você bater no cachorro machuca, você faz carinho, eu vou te mostrar como, vem aqui. E você mostra como faz o carinho. Olha só, falei com firmeza e clareza. Eu dei uma ordem, né? É assim que eu espero que você haja, né? E você falou bem claro que você queria, e com firmeza na voz, não é assim, ai filhinho, ai faz carinho, por favor, amorzinho da mamãe. Não, isso aí a gente já perdeu eles. E eu vou ser bem sincera com vocês, esse é um exercício que eu tenho que fazer, porque eu tenho essa tendência a ser mais... Então eu tenho que sempre praticar a minha voz firme com as minhas crianças também. Então eu falo pra vocês, ó, filho, sei lá, Henrique, Vitória, Charlie, Rebeca, bater no cachorro machuca, e isso não é legal. Faz carinho, porque aí ele vai gostar, vai ficar tudo bem, você vai ficar seguro e o cachorro também. Vocês entenderam? Tem que ser com firmeza e clareza. Aí você vai falar, mas ele não me escuta. Eu falo assim, Flávia, eu falo e ele não me escuta. As crianças vão testar todos os limites, porque elas querem saber até onde elas podem ir. Elas querem saber quem está no controle. E eu vou falar pra vocês, quando elas percebem que elas estão no controle, porque a gente não assumiu o controle da situação, traz muita insegurança na vida delas. Lembra que eu falei no começo sobre segurança? Quando a criança percebe que ela está no controle, ela se desespera por dentro. Parece que não, parece que ela tá felizona lá, mas a criança não tem capacidade de estar no controle da situação, da casa, da vida, e ela fica muito insegura, traz muita angústia para elas. Pensa você na sua vida, na sua situação, quando seus pais não assumiram o controle de alguma coisa, eles deixaram você decidir alguma coisa que você não tinha capacidade de decidir, ou trouxeram problemas de adultos para você que você não tinha capacidade de resolver. E como que você se sentiu? Qual o tipo de insegurança que trouxe para sua vida? E a criança, sabe que é incrível? Ela cria respostas na cabeça dela. E normalmente todas as respostas levam a culpa para ela. Então assim, uma receita para um desastre. Então a gente tem que estar no controle. A criança precisa saber. Aí ela vai testar. Você fala, mas ela tá testando, ela quer, fica nesse cabo de guerra. Fala, sim. E aí você vai mostrar que você vai ganhar de um jeito gentil. A gente sempre tem que ganhar de um jeito gentil. Então a criança tá se descabelando no supermercado, tá se jogando no chão, tá gritando porque ela quer o doce, você falou que não vai comprar hoje. It's okay. Tudo bem ela se descabelar, não tem problema. Faz parte do desenvolvimento, faz parte dela aprender como se comportar. Ela não consegue se regular. E quem vai ajudar ela a se regular é você. Então você vai ajudar ela nesse momento de estresse, nesse momento de desespero. Você trazendo a sua calma, você priorizando o seu relacionamento com a sua criança. Então como você vai priorizar o relacionamento com ela? Fala, filha, eu tô vendo que você está muito agitado, você não tá conseguindo se controlar e eu vou te ajudar. Vem aqui, eu vou te pegar no colo e a gente vai lá fora para você se acalmar. Então, vamos lá, vamos respirar. Hoje eu não vou comprar o doce para você. Quem sabe no final de semana, quem sabe, sei lá, tal coisa. Mas hoje não foi esse o combinado e hoje eu não vou comprar o doce. Vamos entrar de novo no supermercado pra gente terminar as compras? Não. Ok, então se você não tá conseguindo, então eu vou te levar pra casa pra ficar com o papai. Aí mais tarde eu volto pra eu terminar a compra sozinha. Pronto, você não deu o que ela quis, mas você deu o que ela precisa, que era a sua calma, a sua orientação. Vocês entendem? A gente precisa dar para a criança o que ela precisa, não o que ela quer. Ela quer riscar a parede. Não, ela não pode riscar a parede. O que ela precisa? De uma orientação. Ah, filha, você pode riscar o papel, você pode rabiscar a cartolina. Nossa, tem uma caixa que chegou do Mercado Livre, do Amazon, tão legal, uma caixa gigantesca. Vem aqui rabiscar essa caixa que você pode. Olha que legal. Você está ensinando a criança o que ela pode fazer. Você está
trazendo um acalento para ela, assim, uma segurança. Puxa, isso aqui eu posso fazer. Você tá literalmente abraçando ela com as suas palavras, com a sua guia e tá dando uma orientação e está contribuindo para o relacionamento de vocês. E como eu falei na primeira aula, quando o nosso relacionamento vai bem, quando a gente se dá muito bem com a pessoa, a gente quer ouvir a pessoa, a gente quer agradar ela naturalmente. Não é uma coisa forçada, não é assim, existem crianças ou pessoas que manipulam uma situação para conseguir o que ela quer. Então assim, não, eu vou ser boazinha com a minha mãe porque aí ela vai deixar eu ir no parquinho hoje. Olha que horrível, ela tem que querer ser boazinha, ela tem que querer ser uma boa pessoa, fazer boas escolhas porque ela sabe que é o certo, não porque ela vai conseguir alguma coisa. Então quando a gente usa de chantagem com as crianças, eles aprendem isso rapidinho também, eles também usam de chantagem com a gente. Então prioritizem o relacionamento de vocês com as suas crianças. Porque a gente quer que a criança se comporte não só quando ela estiver na nossa frente, mas quando ela estiver longe da gente. A gente quer que a criança tenha essa bagagem de saber o que fazer, saber diferenciar o certo do errado quando ela estiver na escola, saber diferenciar o certo do errado quando ela estiver na casa do amigo, saber diferenciar o certo do errado quando ela estiver brincando na rua. Então, tudo isso que a gente faz dentro da nossa casa é uma prática para o mundo real. Muitas vezes eu escuto assim, não, eu tenho que bater na minha criança porque lá fora o mundo é muito difícil. Imaginem só, gente, imaginem só, você dentro da sua casa onde você precisa da segurança, precisa do lugar, do colo para chorar, precisa do lugar seguro, né, para estar, se sentir parte, se sentir que você pertence a algo muito maior que você e você é violentado, né? Você é ensinado com pauladas, porradas, palmadas. Isso é o mundo lá fora, nem o mundo lá fora faz isso. Óbvio, a gente sabe que acontece um caso ou outro de briga na rua, mas quantas vezes seu filho vai ter que lidar com brigas na rua de palmada, de se pegar no cabelo? Aonde você quer que a sua criança frequente para ter esse tipo de comportamento lá fora? A gente precisa dar amor e carinho para as crianças ficarem fortes e resilientes, para que a inteligência emocional deles seja muito, muito forte, para quando ele encontrar esses desafios lá fora, ele saiba se esquivar da situação, ele saiba se defender, fala, opa, eu não vou aceitar esse tipo de comportamento aqui não, eu não vou aceitar você falar assim comigo, não, isso tá errado. E procurar outro caminho e levantar a bandeira para o que é certo. Agora, outro ponto que eu quero tocar na birra é sobre como a gente se comporta com as crianças. Às vezes a gente exige certos comportamentos das crianças que a gente não é capaz de dar. E não tem, gente, como a gente plantar uma árvore de maçã e colher mirtilho. Não tem como plantar uma árvore de laranja e colher abacaxi. A gente colhe o que a gente planta. Então a gente tem que observar, trazer para a consciência como a gente está falando com as crianças, como a gente está se comportando, como a gente está lidando com as birras deles e como a gente está lidando com os nossos problemas do dia a dia. Lembre que eles estão nos observando o tempo todo. Então, essa posição de ser o exemplo vai ser sempre assim. Quando a gente escuta que uma criança foi respeitosa na escola, fez um carinho no amigo, fez alguma coisa boa na rua, é porque ela viu isso sendo feito em outro lugar. Às vezes a gente quer ensinar as crianças com sermão, com palavras, a gente quer ter um beabá ali para saber exatamente o que falar, mas o nosso exemplo diz muito. Então, a gente tem que ser essa calma que a gente deseja. A gente tem que ser essa calma que a gente busca nas crianças. Então, quando a gente quer que a criança seja de alguma forma, a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que ser, não tem muito milagre. Só que você falar, mas Flávia, eu não consigo, Flávia, eu não sei, eu não sei de onde tirar essa paciência, eu não sei de onde tirar essa calma. Você vai ter que começar a olhar para dentro de você e você também vai ter que perceber o que te afeta. Lembra que eu falei da gente observar o comportamento da criança? O que acontece antes, durante e depois? Você também tem que reparar no seu comportamento para você já saber o que faz você reagir. Então a gente também tem repetições no nosso comportamento, a gente também tem um padrão que a gente segue, que a gente faz. Então quando a gente grita com as crianças todo dia na hora de dormir, é uma coisa pra gente prestar atenção. Fala, poxa, peraí, por que eu grito todos os dias
com as crianças antes da hora de dormir? Porque eu estou cansada, às vezes não tem nada a ver com as crianças, porque eu estou estressada, eu estou preocupada com o dia de amanhã, estou preocupada com o projeto que eu tenho que entregar, eu estou preocupada com o dinheiro, enfim, as nossas preocupações, as nossas ansiedades fazem com que a gente também não se comporte bem, assim como as crianças. Então a gente tem que reparar também no nosso comportamento, o que está causando o nosso comportamento para que a gente possa fazer mudança. E quando a gente identifica, a gente consegue enxergar, fala, não, peraí, eu sei que todo dia eu tô estressando antes de dormir com as crianças, então eu vou fazer combinados. Essa é uma das ferramentas muito legal para te ajudar a lidar com birras e comportamentos não desejados. Então, eu vou fazer combinado. Fala assim, olha, lembra ontem que a mamãe gritou antes da gente dormir? Eu não gosto de gritar com vocês, não é uma coisa que eu gosto, não sou assim, vocês não têm culpa que eu gritei com vocês, eu queria sim que vocês colaborassem, eu queria sim que vocês escovassem o dente na hora, colocassem o pijama, mas o gritar foi minha escolha. Então hoje eu não quero gritar com vocês, hoje eu vou conseguir me controlar, eu vou respirar fundo e hoje vocês também vão fazer o combinado. Então eu vou colocar um timer, daqui 2 minutos vocês vão escovar os dentes, vamos lá? Eu vou colocar um timer, daqui 3 minutos a gente vai colocar o pijama, enfim, e fazer com que seja prazeroso. Aí você fala, mas eu tô cansada, eu não consigo pensar em tudo isso. Mas, gente, você vai ficar mais cansada ainda se você continuar com esse comportamento. A gente não pode insistir numa coisa que não tá funcionando. Aí você pode falar, não, mas então eu bato e resolve. Não resolve, lembra que a gente falou? Não vai resolver a longo prazo. Você vai afastar seu filho de você a longo prazo. Você vai fazer com que ele sinta medo, vai ter insegurança, vai ter problemas na rua, vai bater em alguém depois na rua, porque é assim que ele aprendeu. Eu resolvo o conflito batendo, eu resolvo o conflito com pessoas mais fracas do que eu na violência. Então não adianta, a hora que você falar, eu tô cansada, pensa que você tá cansada agora, mas quanto mais você agir da forma certa, em pouco tempo vai te trazer mais energia, porque é cansativo também estar estressado, é cansativo gritar, a gente não aguenta esse clima de estresse, esse clima de conflito, esse clima pra baixo, sabe? Todo mundo fica cansado com isso também. Então pensa nisso, pensa a longo prazo, é igual quando você vai fazer exercício, ninguém quer fazer exercício, ninguém quer comer saudável, mas a gente sabe como a gente se sente bem quando a gente faz melhores escolhas. Então você vai saber que você vai se sentir muito melhor se você fizer a melhor escolha de falar com calma com seu filho. Então respira fundo de verdade. Acreditem, gente, a respiração faz toda a diferença. Respira e modela isso para o seu filho. Se fecha no banheiro se for possível e fala com eles com clareza. Fala, eu tô muito nervosa, eu preciso me acalmar, eu vou entrar dentro do banheiro para eu respirar e eu já volto a falar aqui com vocês. Olha que poderoso, olha você modelando autocontrole, modelando ferramentas para se acalmar, porque a criança também sente raiva, a criança também se sente frustrada e ela tem que aprender como lidar com esses sentimentos difíceis, considerados negativos. As crianças têm que presenciar esses momentos difíceis nossos, às vezes com conflito entre, por exemplo, conflito entre marido e mulher, é bom a criança presenciar, desde que a gente saiba lidar com os conflitos de uma forma saudável. Então, quando eu brigo com o Ricardo, né, tem uma discussão, eu tento ao máximo modelar uma discussão saudável, falando, não gostei que você fez isso, eu gostaria que fosse assim, você pode me ajudar da próxima vez, assado? Sabe, sem xingar, sem colocar pra baixo, sem trazer problemas do passado. Faz sentido? Então a gente olhar para dentro é muito importante, a gente olhar para o nosso comportamento, para como a gente está lidando com as crianças, faz toda a diferença. Um dos princípios mais importantes que eu falo em todos os meus conteúdos e tá dentro do curso é o ambiente de paz. A gente tem que zelar por esse ambiente de paz. Eu quero que vocês frisem, né, esse termo, assim, ambiente de paz. Eu tô contribuindo para o ambiente de paz da minha casa? Eu estou contribuindo para o ambiente de paz? Esse ambiente de paz vai proporcionar para as crianças essa calma, essa segurança e, consequentemente, as birras diminuem. Quando a gente coloca esse esforço, gente, as birras diminuem, os problemas de comportamento diminuem. Isso é na sala de aula também, se a gente tem
um professor muito durão, se a gente tem um professor ou molão que não toma as rédeas da casa, da sala de aula, as crianças começam a não se comportar. Eu já vi várias vezes em sala de aula, assim, professor que não sabia muito bem o que ele estava fazendo e as crianças caem matando em cima. Vocês devem ter presenciado isso também na vida de vocês. O professor mais mole, que a criançada ficava muito louca. E como a gente amava um professor que sabia o que estava fazendo, que tinha segurança do que estava falando e também tinha regras, tinha limites, né? E também tinha o amor e esse cuidado, esse carinho. Faz sentido para vocês? E uma forma muito boa de lidar com as birras é de tentar preveni-las. Elas vão acontecer, não vai ter jeito. A gente faz birra também como adulto, a gente estressa, a gente faz coisas que crianças também fazem. Mas se a gente conseguir prevenir, isso ajuda demais. E como que a gente pode prevenir? Criando momentos de conexão com a criança, porque normalmente é isso que ela tá buscando. É essa aproximação, é assim, você me vê, você me enxerga, você me escuta, mamãe, eu tô falando com você, papai, eu tô falando com você. Então, o prevenir é muito importante. E eu vou dar algumas ferramentas aqui para vocês fazerem. Rituais são coisas simples que você pode fazer diariamente. Desde cantar uma música com a criança, desde fazer uma refeição diária com a criança. A gente ama fazer pelo menos uma refeição por dia aqui juntos. Você tirar um tempinho com o seu filho, um a um. Eu tô fazendo isso muito aqui em casa, tirando 1 horinha por dia, 1 horinha por semana para cada filho. Hoje que eu tenho 4 filhos, é mais difícil de dar essa atenção e como eles precisam. E é algo simples, tá, gente? A gente às vezes quer fazer algo mirabolante, às vezes a gente quer, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho recurso. Não, gente, é você pegar e falar, vamos no mercado comigo? Vamos, eu preciso lavar o carro, vamos lá comigo? Eu preciso ir levar um remédio para sua avó, vamos lá comigo? Vamos cortar o cabelo hoje? São pequenas coisas que você vai fazer do seu dia a dia, mas só com aquela criança. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Então, no final de semana, você pega 1 horinha de manhã, vamos fazer um piquenique no café da manhã, só eu e você, vamos ler um livro juntos, alguma coisa, criar rituais para você se aproximar cada vez mais do seu filho, porque lembre, para a gente ter essa influência na vida das crianças e prevenir, mau comportamento, é só com a conexão, é só focando aonde? No relacionamento. Os rituais são muito importantes, gente, e hoje em dia a gente está perdendo demais isso. Pensa assim em culturas diferentes, o quanto os rituais são fortes nas famílias. E hoje, nesse mundo moderno, a gente está perdendo muito isso e a gente está se desconectando, as famílias estão se desfazendo porque não existem os rituais. E o celular de novo quebra esses rituais, porque quebra a conexão, fica cada um no seu canto. A gente tem um ritual aqui, por exemplo, de fazer movie night toda sexta-feira. Então toda sexta a gente faz a noite do cinema em casa, a gente escolhe qualquer filme, já foi às vezes repetido, às vezes um lançamento, mas a gente faz uma pipoquinha, às vezes pede uma pizza e faz esse momento em família. E isso preenche, sabe, enche o copo deles para eles transbordarem de amor e alegria. Acreditem, rituais fazem toda a diferença. A segunda coisa que eu quero trazer para vocês é vocês sempre lembrarem de trabalhar como um time. A criança ela só vai cooperar se ela perceber que você está do lado dela, não contra ela. Então você tem que lembrar de ser um time. Fala, filho, nós estamos juntos nisso. Ok, o que está acontecendo agora? Como que a gente vai resolver esse problema? Eu uso muito essa frase. Como que a gente vai resolver esse problema? Porque às vezes nem eu sei. Então quando você também não sabe, fala, olha, como a gente vai resolver esse problema? E se seu filho já tem uma certa idade, ele vai conseguir te ajudar a trazer soluções. E isso é maravilhoso. Então a gente tem que ser um time. Não sou eu contra você. Somos nós juntos para resolver tudo que o mundo jogar em nossa direção. Nós como família, ou nós só como mãe e filho, ou pai e filho. É muito importante a criança sentir que faz parte desse time. Porque, como eu falei na aula passada, se ele não for parte do seu time, ele vai fazer parte do time de outra pessoa. Você pode ter certeza disso. Se você não pegar ele para o seu time, ele vai fazer parte de outra turma, de outro time. E nem sempre esse time lá de fora é o ideal. A maioria das vezes não é o ideal. Então traz para perto, traz para vocês. Eu não gostei do que você fez hoje, isso não foi legal. Como que a gente pode mudar? Vamos tentar de novo? E essa é uma frase que eu falei para vocês já também, mas eu tenho que frisar.
essa frase vamos tentar de novo, e a mesma coisa para as crianças, quando eles pisam na bola, quando eles estão fazendo alguma coisa, às vezes eles não precisam de sermão, às vezes só assim, ó, quando eles estão fazendo uma birra, né, não estão falando direito que vocês falam, tenta de novo. Fala diferente, só dá aquele toque, sabe, assim, não é, por que você não fala assim, por que você tá falando assim comigo, você tá me desrespeitando, porque às vezes a criança nem percebe, ela não tá fazendo na maldade, ela só tá reagindo, porque é o jeito dela, lembra? Elas têm pouca maturidade, mas se você só dá aquele toquezinho e faz, tenta de novo, aí eles falam eles falam de uma forma diferente, porque eles mesmos voltam para a consciência e falam, é mesmo, então vamos tentar de novo, é muito poderoso para que a gente mostre para a criança que a gente é um time também. Faz sentido? Então agora que você já viu a importância de ser um influenciador na vida do seu filho, como ser, né? Já falamos também sobre birras e comportamentos desafiadores. A próxima aula que eu vou trazer para vocês é para ter mais tempo para sua vida. É para você ter uma vida mais leve e também para ter mais tempo com as suas crianças, né? Que isso é uma coisa que a gente está buscando sempre. Vou trazer mais ferramentas práticas, vou trazer exemplos para vocês. Vocês não podem perder a próxima aula. Então continue nos grupos para vocês receberem todas as informações, os links, as datas, os horários. Fica aqui com a gente e deixa aqui nos comentários o que você tirou dessa aula hoje, o que você vai aplicar. Isso é muito importante, a gente sempre colocar assim, o que eu vou aplicar a partir de hoje, o que eu vou testar essa semana para poder fazer diferente, para poder fazer melhor, para ser o maior influenciador na vida do meu filho, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!